Salve, salve, professor. Tudo bem, padre? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo. Ó, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. O senhor, quando eu vi, eu falei, Gicho, o padre vai querer remarcar a live depois de comer o podrão do Tecão. Você viu que maravilha, meu amigo? Depois de uma Tava semana... tão gostoso quanto tava bonito? Nossa Senhora! E a Teca que mesmo faz o hambúrguer, sabe? Porque eu não como carne de vaca. Então ela faz com carne de porco. Então fica mais gostoso. E hoje ela ainda colocou linguiça no meio. Então tinha a carne já do hambúrguer e ainda tinha um preparado de linguiça, assim, uma camada. Ela tirou a linguiça de dentro da coisa, primeiro assou, né? E depois esparramou aquela carne que dá um gosto muito especial também. Rapaz, eu fiquei com Aí uma vontade de semana comer. de dieta, aí um diazinho assim pode. É o podrão de Tecão. Ó, Pronto, estou fazendo as minhas pesquisas aqui, tá? A respeito da votação. E vou dizer que nesse momento eu estou entre o Cleverson Carlos, 412713, que é ex-assessor de comunicação do padre Fábio de Mello e não sabe se comunicar. Então ele fica toda hora assim, como é que é, Gelson? Quer para falar aqui mesmo? Eu não sei falar essas coisas. Na verdade, o Cleverson era um personagem muito interessante que eu tive durante muito tempo. Eu tinha um pouco de constrangimento de ficar falando os programas que eu ia estar. Então, com o advento do Snap, eu criei aquele personagem para me ajudar a dizer. Então, ele fazia a comunicação, entendeu? E sempre muito bem, daquele jeitinho dele. E Joelma é aquela menina que a gente nunca vê, mas que fica ali ajudando ele a gravar o vídeo. E tinha uma que ele detestava, que era a Soraya. Soraya trabalhava no escritório e nunca dava as informações corretas para ele. Então, era uma brincadeira muito engraçada e as pessoas gostavam demais. E, lamentavelmente, o filtro do Cleverson nunca mais voltou. Ele nunca mais existiu. E o personagem ficou impossível por causa disso. O Snap tirou o vídeo, o filtro. E aí, agora, tem aquele que é um pouco parecido com o filtro que eu usava para fazê-lo. Aí, então, proporciona a brincadeira, a continuidade. E ele vai aparecer, porque ele tem um direito de resposta no horário eleitoral gratuito, porque as pessoas fizeram um bullying, chamaram ele de gordo. Então, ele entrou com uma petição e o Tribunal Superior Eleitoral concediu um direito de resposta. Você vai ver que belezinha é a resposta que ele gravou. Olha, que é isso? Que imaginação incrível. Eu gostei demais também da... Gente, quem não está entendendo essa conversa aqui de louco, é porque você não está vendo que o padre está fazendo uma brincadeira interessantíssima com o horário eleitoral, criando personagens, e aí eu estou brincando em cima disso, que eu achei fantástico do Cleverson Castro no Rio de Rico. Toda hora. Joel, Candidato da vereadora tal de Taubaté. Não sei nem se essa Tá candidatura vai oficializar, os caras vão ser expugnados. E aí tem a irmã Inês Isaura, que é revoltada. A Inês foi maravilhosa. Tem padre prefeito, tem padre cantor, tem padre deputado. Por que nós podemos não ter uma freira vereadora em Taubaté? Você percebe que ela está muito ressentida com uma situação que nós já vivemos em Taubaté. Porque que a gente teve o meu querido companheiro de sacerdócio, padre Afonso Lobato, que é um grande amigo meu, que foi candidato a prefeito em Taubaté. Já, ele teve as devidas autorizações, foi candidato numa época, ele não venceu, mas quase chegou lá, e ele foi deputado por muitos anos. Então ela tem um certo ranço, porque Taubaté tem padre cantor, tem padre deputado, padre candidato a prefeito. Por que não uma deputada, uma candidata a vereadora? O porquê não dela que é fantástico. Padre, vamos começar então? Vamos começar. Hoje eu estou muito feliz porque a família minha, por parte de pai, que mora em Teresina, eles estão lá na casa do meu pai, e aí ficaram sabendo da live, estão assistindo. Meu irmão, o Alex, já deu um oi para mim aqui. E a minha família, por parte de mãe, meus pais não são casados, minha família, por parte de mãe, que mora em Belo Horizonte, está lá no Sion, e está tendo um aniversário de uma prima minha, da Gabriela, e por coincidência eles estão todos juntos, também estão conectados com a gente. Então, um dia muito, muito importante para mim. Eu até mandei um dia para o senhor um áudio da minha tia, que assistiu uma live nossa, e Deus falou muito com ela, ela foi muito liberta emocionalmente.
E por falar nisso, a última live nossa, a gente terminou conversando uma obra sua nova que vai sair, A Hora da Essência, que começa com uma frase dizendo, uma frase incrível, que até para morrer a vida nos pede competência. Acertei a frase? É essa a frase? É isso mesmo, não me engano. E ela, para que ela morresse, ela precisaria matar quem ela se tornou para poder morrer na verdade. E aí eu comecei, foi quando a gente ia conversar mais, e você deu essa sugestão da gente conversar, continuar hoje, eu comecei a me lembrar ali, padre, porque hoje, nesse momento, são 10 anos que eu estou trazendo adultos para a fluência em inglês, para o grupo dos 5% fluentes, e a gente estava fazendo uma pesquisa, a gente chegou à conclusão que são mais de 10 mil horas dedicadas a este assunto, como transformar um adulto brasileiro fluente em inglês. E são mais de 8 mil alunos matriculados. E para mim, eu estou falando esses dados de experiência, para mim é categórico, eu posso afirmar categoricamente, que quase todo adulto que eu já vi conseguindo ultrapassar, né, esse estreito de Bering, essas águas agitadas que são o mar da fluência, que costuma naufragar muita gente, quase todos que chegaram do outro lado tinham um senso de propósito, eles tinham um objetivo, eles tinham um projeto pessoal que pedia a fluência em inglês. E aí, quando a gente terminou, a fluência fazia sentido para ele de verdade. E quando a gente terminou a live da semana passada, aquela conversa me fez lembrar de um dia que eu decidi buscar o meu sonho. Toda a minha energia que eu tinha, todos os meus talentos, padre, eles eram muito divididos entre aquilo que a minha mãe sonhava que eu fosse, aquilo que a minha avó sonhava. A minha avó, ela é viúva de ex-combatente, e a paixão da minha avó é o Banco do Brasil. Então minha avó queria que eu fosse do Banco do Brasil. E eu acabei trabalhando no Banco do Brasil uma época. Minha mãe, servidora aposentada da Caixa. Passei num concurso da Caixa Econômica. Meu pai é empresário. Meu avô foi outra coisa. O outro avô meu... Então, assim, eu tinha muitos projetos que me dividiam. E eu me lembro um dia, em 2016, que eu decidi que eu ia viver só para mim. Aliás, parece uma frase egoísta, mas não é o contrário. Eu ia servir as pessoas, mas eu ia viver aquilo que eu queria. Não uma vida egoísta, mas uma vida verdadeira. E uma das coisas que catalisou, e aí era o que eu queria te perguntar na live passada, catalisou essa minha decisão, foi um discurso. Eu não sei, o senhor é familiar com o discurso que o Steve Jobs fez na Universidade de Stanford? O senhor já viu esse discurso? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não o conheço. Eu separei um pedacinho aqui, porque aquela conversa me lembrou muito disso. Naquele discurso, foi em 2005, o Steve Jobs tinha sido diagnosticado com câncer. E aí, de manhã, ele descobriu que ia morrer em 6 meses. E, algumas horas depois, ele descobre que o câncer que ele tinha era um câncer raro, que podia ser tratado com cirurgia. E ele foi tratado, foi feita a cirurgia, tirou, e aí depois ele acabou tendo um outro câncer e veio a falecer de leucemia. Mas naquele dia, ele conta que, ele falou assim, eu separei um pedaço do discurso, saber que eu vou morrer, e até porque o senhor falou na live passada, que nós todos estamos caminhando para a tumba, você até riu do jeito que o senhor falou, mas eu me lembrei muito desse discurso que o Steve Jobs fala que saber que eu vou morrer rápido é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me lembrar das decisões mais importantes que eu preciso fazer na minha vida. E ele fala que quando você lembra que você vai morrer, tudo aquilo que é vão e fútil perde a importância e só aquilo que realmente importa vem à tona. Então eu queria que a gente retomasse esse assunto, padre, que a gente terminou na semana passada a respeito da hora da essência, de matar quem eu me tornei para eu conseguir morrer na verdade, porque no final das contas nossos dias são contados e desperdiçá-los vivendo a vida de outra pessoa é uma das piores coisas que a gente pode fazer, né? O estreito de Bering que você também trouxe como uma metáfora interessante para o processo do nascer humano, né?
O tempo todo eu estou exercitando essa proeza de ser novo de novo, de buscar dentro de mim um recurso que me inaugure, um detalhe daquilo que em mim é inédito. Eu me lembro que nós falávamos muito sobre o ser inédito para si mesmo. A minha personagem, quando a gente fala que ela precisa matar quem ela se tornou, não é que necessariamente a gente tem que matar quem a gente se tornou. A gente tem que matar quem a gente se tornou e que é um oposto daquilo que a gente gostaria de ter sido. É uma forma que a gente tem de fazer justiça num determinado momento da vida e dizer, olha, eu não vou dividir o meu oxigênio com uma mentira. Eu preciso condensar, né, todas as minhas energias, canalizar todo o meu oxigênio para que respire o Fábio que eu preciso ser, o Fábio que eu mereço ser. E essa coisa de ficar se buscando o tempo todo, André, deveria ser a pauta humana, a de todo dia, de toda hora. Isso não deveria ser estranho para nós. Eu lamento que algumas pessoas ainda se surpreendam tanto com a necessidade de buscar a si mesma, de buscar-se por si mesma. Como que isso ainda hoje é muito novo para muita gente. Isso deveria ser um dever de casa diário, que nós faríamos, que nós deveríamos fazer assim como nós respiramos. A busca pela verdade. A busca pela verdade é um desafio muito grande, muito difícil. A gente sabe que às vezes nós precisamos de ajuda para isso. Às vezes nós somos tão machucados ao longo da nossa vida, as pessoas fizeram com que nós nos tornássemos tão contrários daquilo que nós poderíamos ser, porque nos rejeitaram, porque nós não tivemos coragem de dizer que nós não éramos aquilo que elas gostariam que nós fôssemos, que nós não iríamos perder a nossa vida fazendo um esforço em vão, inglório, para poder ser, para satisfazer pai e mãe. Ou até mesmo nós como pais e mães, né? Como nós temos dificuldades de olhar para a originalidade dos nossos filhos e respeitá-la. Quantas vezes isso precisa ser corrigido em pais e mães? O meu filho não é extensão minha. Ele é uma outra pessoa. Embora tenha nascido de mim, é uma pessoa absolutamente diferente, com uma outra história. Temos até afinidades, mas nós temos muitas situações que nos distinguem. Aliás, este é um ponto da maturidade humana. Se Freud tiver razão, ele disse que a fase oral é uma expressão da nossa incapacidade de perceber o outro como um totalmente outro. Por isso que a criança tem uma necessidade enorme de morder a tudo que vê. Na psicanálise, o que é isso? É uma demonstração de que ali não há a maturidade da diferenciação e da percepção do outro como uma outra pessoa. A criança morde a mãe porque interpreta aquela mãe como uma continuidade dela. A criança é um poço de egoísmo. A gente acha bonitinho, a gente acha isso, a gente acha aquilo, mas sejamos honestos. A ciência nos esclarece que uma criança é naturalmente individual. Ela não tem uma facilidade de ser pessoa. Ela é indivisa, ela não se divide. Não adianta você dizer a uma criança que está chorando que a mãe dela daqui a pouco vem para alimentá-la, que ela para de chorar, que ela está incomodando. Ela não está nem aí. Ela não tem esse crivo. Ela não tem esse filtro. Então nós, quando nós não amadurecemos, nós ficamos eternamente essa criança que não sabe se dividir e que às vezes, porque depois chega um momento também dessa criança, do desenvolvimento dela, em que ela vai precisar o tempo todo de aprovação. E nós não sabemos o quanto nós já fomos aprovados, o quanto nós somos reprovados. O fato é que ninguém estudou para nos trazer ao mundo. Os nossos pais não se prepararam para nos trazer ao mundo. Eles erraram muito com a gente. Erraram querendo acertar, não erraram porque queriam errar. Agora, o fato é que aí estamos nós aqui. Eu aqui no meu mundo, você aí no seu, quem nos assiste aí, cada um na sua realidade, com as nossas dificuldades, com os nossos impedimentos naturais. Há pessoas que têm uma dificuldade enorme de buscarem o inédito de si mesmo. Ainda ontem eu estava conversando pelo telefone com um amigo e eu dizia para ele, cuidado, você é um cara extremamente capacitado, extremamente possibilitado, mas você tende
a ficar no lugar da acomodação, porque é mais cômodo para você. Acaba repetindo um pouco o comportamento de quando era criança, quando não tinha o filtro da maturidade, e se adaptava ao pouco que tinha, porque aquele pouco que tinha era uma segurança emocional e afetiva. Ô Felipe, mudar de vida é muito difícil porque mexe na nossa segurança emocional afetiva. A gente fica com medo de que lá a gente não vai ter o mesmo que vai ter aqui. O povo do Egito fez isso, viveu isso. Imagina, quando Moisés, qual foi o grande desafio que Moisés precisou viver na travessia do deserto com o povo? Foi que aquele povo, quando vinha a fome, o que eles lembravam? Lá na escravidão era ruim, mas pelo menos a gente tinha cebolas. Comíamos cebolas. E o deserto não, o deserto você tem que buscar o alimento. Não tem um escravizador lhe dando. Aí a gente fica aquela conclusão, né? Até na escravidão há conforto. Uma manutenção está sendo feita. Perfeito. E aí eu preciso entender. Eu quero continuar na manutenção da escravidão, recebendo isso que é irrisório, mas que de alguma forma me trouxe uma acomodação, ou eu quero enfrentar o desafio do deserto? Ser livre, meu caro, não é fácil. Ser livre custa muito caro. E às vezes as pessoas não estão dispostas a pagarem pelo preço de sua liberdade. Ficam assim num relacionamento a vida inteira, aquele casamento que você sabe que nunca existiu, onde há violência verbal, onde há violência moral, onde há violência física, e aquela pessoa não consegue romper aquele relacionamento porque se acomodou com as cebolas daquele relacionamento. Às vezes dentro das empresas, pessoa que está dentro de um cargo público, nunca gostou daquilo. É uma pessoa amarga, é uma pessoa infeliz, mas tem a tal da estabilidade da escravidão. Tem um bom salário, tem um cargo. Sensacional. Nunca vai ser mandada embora, a não ser que ela faça uma coisa muito errada, mas se ela quiser ser medíocre ali a vida inteira, atender de forma medíocre quem precisar dela, serviço público é um lugar que é muito perigoso para aquele que se acomoda com facilidade. É claro que dentro do serviço público, você pode se transformar a melhor na sua área. Mas não é porque os outros estão te pressionando para ser a melhor da sua área. Não é porque você corre o risco de perder o emprego. É porque você descobriu uma satisfação de ser quem você é. Perfeito. Ali, meu caro, você está nascendo a vida inteira. Não tem como morrer assim. Eu me lembro que nós terminamos a nossa live falando disso. Dependendo do estilo de vida que nós adotamos, a gente morre antes da hora. Porque o que nos mantém vivos, o que nos mantém vibrantes e atentos, é justamente a nossa capacidade de conhecer. E o conhecimento como uma plataforma que gesta o tempo todo a pessoa que eu posso me tornar. Perfeito, perfeito. Esse exemplo que o senhor usou, eu acredito que ele ilustra tão bem, porque você falou tudo, eu concordo completamente. A escravidão, ela é mais fácil e ela tem benefícios. Alguém te dá comida, alguém te diz a hora de acordar, te diz o que fazer. E me lembro que, aí eu quero trazer um paralelo, já é um gancho do Felipe André. Eu me lembro o senhor dizendo, e aí eu vou botar a minha visão, que muitas pessoas escravizam a sua vida espiritual, deixando que outros ditem para ela, entreguem para ela aquilo que ela vai viver espiritualmente, porque ela tem preguiça, justamente porque lá em Canaã, ou no deserto ou em Canaã, você tem que plantar, você tem que trabalhar, você tem que tomar iniciativa. Igual o senhor falou, você tem que abrir um livro e ler. E aí, hoje em dia, muitas pessoas preferem que alguém leia as escrituras sagradas ou leia o outro livro e explique para ela, e aí ela já está escrava de uma interpretação de outra pessoa que teve uma outra vida, que teve, e que mesmo que não seja de propósito, mas ela vai ter a visão dela, né? Então, e aí, sem perder esse gancho, dentro do inglês, então, nem se fala. Quantas pessoas que por preguiça daquilo que vive no deserto ou em Canaã, escravizam o seu inglês para o Google Tradutor ou para qualquer outra coisa que parecida com isso. Ou muitos que nos assistem aqui, padre,
quando vão para o exterior, são escravos do marido ou da esposa. Gente, por favor, daquele amigo que sabe falar, né? E daquele amigo. Não estou dizendo escravo no mau sentido, estou dizendo que você acaba entregando na mão daquela pessoa, né? Agora, posso dar um exemplo antes de você continuar? Claro. Uma... Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito esquentado, sabe? Quando eu estou no meu direito e alguém está negando o meu direito, eu uso todo o meu poder de argumentação. Todo. E eu me lembro que numa viagem... Que não é pequeno. Não sei. Numa viagem muito especial que eu fiz com um grupo de amigos, nós fomos para o Oriente Médio e depois a gente foi para os Emirados. E lá no Catar, nós fomos tratados pela empresa aérea a partir de um erro que eles mesmos cometeram e não admitiam. André, mas a minha vontade... E eu falava em português. Eu falava em português tudo o que eu queria falar, porque a minha amiga, a Cristiana Gutierrez, que estava fazendo a tradução para mim, era muito polida. Então eu falava gritando assim, Cristiana, fala para ela isso. Aí a Cris ia com aquela calma. My dear. Aí eu falava, não é isso que eu estou falando. Aí ela falava, padre, mas eu estou tentando pelo menos traduzir um pouco, mas traduz gritando. Ali, rapaz, eu entendi o tanto que é horrível você não ter o argumento para você poder se posicionar. É uma outra língua, é um outro código de linguagem. E a minha amiga, que estava generosamente fazendo a tradução para mim, era 30 vezes mais educada do que eu, mas eu não queria ser educado naquela hora. Eu queria demonstrar a minha indignação, né? E aí eu vi. Aí, tanto é que depois no hotel nós tivemos uma outra situação, sabe o que eu fiz? Eu não vou pedir a Cris para falar. Aí eu escrevi, com todos os desaforos que eu queria falar, um texto no Google Tradutor e mandei lá na gerente. Deu certo, na hora resolveu o problema. Mas eu teria sido muito mais livre. Imagina um cara que teve a oportunidade de viajar pelo mundo, como eu tive e como eu tenho, por causa do trabalho que eu faço. As peregrinações me fizeram rodar o mundo. Já fui em todos os continentes. E, para mim, é sempre um limite, porque quando eu chego e eu esbarro numa linguagem que eu não sei falar, cara, tudo fica mais reduzido. O mundo se reduz naturalmente para a gente. Não, mas eu estou preparando um desafio para o senhor, e que por coincidência, assim, muito maluca, eu vou começar um intensivo semana que vem sobre um filme chamado O Homem de Família. O senhor já viu esse filme? Não. É um filme interpretado pelo Nicolas Cage, em que ele, no começo do filme, ele está viajando para fazer um estágio em Londres e no aeroporto a namorada dele pede para ele ficar. E ele fala, ninguém pensa de verdade no aeroporto. Vamos confiar no plano que a gente fez. Daqui a um ano eu estou de volta. Eu te amo e nada vai mudar. E ele vai, 13 anos depois, o filme passa 13 anos, ele está numa cobertura em Manhattan, multimilionário, executivo, CEO de uma grande empresa de investimento, dirige Ferrari, e ele vive para o trabalho. E aí acontece uma coisa muito maluca, que ele é transportado para a vida que ele teria se ele tivesse ficado no aeroporto. Então, assim, o filme fala sobre essa crise de identidade, de quem eu sou, do que eu realmente quero na vida e daquilo que realmente importa, porque quando ele é transportado para a vida que ele teria, ele acaba que ele morava em New Jersey e ele não tinha nada material. Só que eles casaram e tiveram 2 filhos. E no começo ele não quer saber, ele quer voltar para a vida dele, ele quer voltar para a vida dele. E aí o filme vai se desenrolando, enfim, o intensivo vai tratar sobre isso, mas ele fala muito sobre essa questão de crise de identidade e daquilo que é valor na vida. E é um intensivo que a gente vai começar e eu estou preparando um desafio para a gente resolver esse negócio da fluência do padre Fábio de Mello. Agora, falando sobre o que o senhor comentou, eu me lembrei, quando eu viajei para os Estados Unidos com um amigo meu, que inclusive a sogra dele, né, a mãe da esposa dele,
Eu acho que ela, como é que é o nome daquela mulher que ministra o louvor na missa do senhor? É Zizita? Ziza. Eu acho que só a Ziza admira o senhor mais do que ela. Essa mulher, Deus no céu, Padre Fábio na terra. Quando ela descobriu que a gente estava conversando, porque eu já fui na casa dele várias vezes, ela quase teve um troço. E ela é muda, ela não fala. Então, você imagina ela tentando expressar. Deus, que bonitinha. Mas assim, o olho dela vibrava a energia que ela estava da gente estar conversando, né? E, enfim, o Rafael, que é um amigo meu, nós fomos para os Estados Unidos juntos, e a esposa dele pediu para eu comprar um creme. Pediu para ele comprar um creme no supermercado. E eu falei, não vou comprar esse creme, não. Eu não vou comprar esse creme. Porque é de mulher. Por que eu vou comprar esse creme de mulher? Que eu e você comprando creme de mulher, eu não vou comprar esse creme. E ficou essa discussão. Não, você vai. E ele começou a pedir para eu fazer umas perguntas que eu não tinha coragem de fazer. E ele começou a falar, você não está falando o que eu estou falando. Você não está externalizando aquilo que eu estou falando. É igual o senhor falou, traduz gritando, então, cara. Fala alto, né? Fala alto. Ela vê que eu tô bravo. E teve um dia que a gente foi na Apple, na loja da Apple, e ele queria pedir desconto na Apple. E eu sei que a Apple não dá desconto. Não é a filosofia deles. Tem loja que dá, a Apple não é essa loja. Eu sei, não existe desconto, não tem Black Friday. E esse cara ficou insistindo, e ele ficou insistindo. Não, mas eu quero, porque ele é muito negociador, ele é muito barganhador, não estou dizendo num sentido ruim, mas ele negocia, ele pede para baixar o preço, ele pede desconto. E eu falei, cara, eu não vou pedir. E aí você falou uma coisa que me lembrei. 15 minutos depois, estava ele com o celular, com o Google Tradutor, ele falava uma frase, o Google traduzia. Ele ficou 1h15 para comprar um computador, e simplesmente porque ele não falava inglês. Mas, enfim, aliás, falando um pouco sobre isso, para eu passar para a última pergunta que eu quero fazer para o senhor hoje à noite, explica para a gente como é que é essa questão do conhecimento, o papel do conhecimento nesse sempre inédito nosso. E aí depois eu tenho uma última perguntinha para fazer para o senhor, para a gente encerrar por hoje, padre. Felipe, não existe outra forma de chegar ao inédito de si mesmo a não ser se perguntando. São as perguntas que nos movem. Eu sei que às vezes nós temos uma ilusão de que nós queremos são as respostas. Não. Toda resposta, por mais satisfatória que ela seja, ela tem um prazo de validade dentro da gente. Não é a resposta que nos mantém vivos, mas a pergunta. E o manter-se inédito para si mesmo é um constante interrogar-se. E agora? É aquele poema de Drummond de Andrade. E agora, José? É a pergunta que ele faz impactando José, para que José identifique que tudo aquilo que ele sonhou um dia acabou. O poema é lindo. Se você que me acompanha aí nunca teve a oportunidade de pegar esse poema. E agora, José? Ele vai perguntando, vai perguntando. Tudo aquilo. E agora? Você já conseguiu isso, você já conseguiu aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo. E agora? E agora? O tempo todo a vida vai nos julgando nessas perguntas. E aquilo que aparentemente podia ser uma resposta, uma satisfação daquilo que a gente alcançou, cara, perde um encanto com uma rapidez enorme. Por quê? Porque nós somos assim. Faz parte da vida humana o nunca estar satisfeito onde se está. Lacan fez uma leitura fantástica sobre isso, que inclusive essa compreensão lacaniana gerou um ditado popular que nós usamos o tempo todo, que o melhor da festa é esperar por ela. É a não realização do desejo que nos mantém vivos. Na hora que o desejo se realiza, você quer dar um passo na vida. É igual aprender inglês. Se eu quero o básico, se eu fico... eu vou ficar feliz se eu aprender o básico. Se eu perder o medo de falar em público, quando eu chegar lá na alfândega, na imigração, quando eu entrar dentro de uma loja, quando eu entrar dentro de um restaurante e dentro de um hotel. Ponto. Isso é o básico do inglês. Eu viajo falando isso. Agora, quando eu chego a esse básico, alguma coisa dentro de mim diz, mas por que ficar só com o básico? Se você teve condições de aprender o básico, por que não dar um passo para uma outra espécie de fluência? Por exemplo, começar a ler alguma coisa mais simples em inglês.
Ou você ter a possibilidade de ver aquela série que você gosta tanto, ouvindo o áudio, lendo ali, sim, você tem a legenda, mas você tendo condições de já identificar que você consegue entender muito daquilo que está sendo dito. Ou então você pegar aquela música que você gosta tanto, que você fica colocando uma letra que nem tem, que nem existe. Todos nós fazemos isso, né? Todos nós fazemos isso. E aí você vai no show daquele cara que você admira tanto, ou você vai ao show de um popstar, de uma grande diva, aí você escuta aquele inglês e você consegue cantar junto sem passar vergonha. Então, tudo em nós é estágio. Eu posso muito bem ficar no estágio inicial, ficar satisfeito com aquilo, mas de repente o desejo se aguça. Ele volta a ser aguçado. Por quê? Nós não nascemos para ficar onde estamos. Isso é uma dinâmica da vida. E seria muito interessante que a gente tivesse essa sabedoria de perceber se nós não estamos insistindo em ficar excessivamente num lugar que já não é o nosso. Sair, cruzar a fronteira, ir buscar o novo que você é capaz de buscar e de alcançar. Então, esse manter-se inédito, sempre com algo a ser buscado, é uma realidade, Felipe. Nós não estamos inventando isso. O ser humano é o único ser criado no universo que é capaz de refletir sobre si mesmo. E que é capaz de falar o que reflete. É capaz de escrever o que reflete. Ele é capaz de fazer virar obra de arte o que ele reflete. Ele é capaz de criar motivação a partir do que ele reflete. Então isso é muito lindo, meu caro. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade única que Deus nos deu de ser quem nós somos e de plantar essas transformações o tempo todo, dentro de nós e nos canteiros que são os outros e que passam pela nossa vida. Perfeito, 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 perfeito. Sensacional. Padre, para a gente fechar, eu vou... É uma pergunta, eu não tenho certeza se o senhor vai conseguir responder ela, que é o seguinte: eu vi uma live do senhor com uma... Eu não sei se ela era uma médica ou uma delegada, em que o senhor contava para ela a respeito de uma tinta, uma lata de tinta que o senhor tinha e que o senhor pintou uma casa. O senhor sabe do que eu estou falando? Não. Não? Mas se você falar mais, talvez eu me lembre. É porque eu não peguei a história toda, mas o senhor contou para ela de uma vez que parece que o senhor pintou uma casa e que aí o senhor fez uma analogia a respeito da gente, às vezes, tem que pintar a nossa casa de novo, essa questão de começar de novo, de ser inédito. É porque eu peguei a história no final e não consegui entender exatamente. Eu sei que tinha uma tinta, tinha uma casa, que parece que o senhor tinha pintado a casa lá em Formiga, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Foi um dia eu tenho que perguntar isso pro padre, mas eu não... Não. Eu tava até procurando aqui, ó, que eu achei que fosse o poema da Adélia Prado, mas vale a pena fazer a leitura dele. Olha que lindo isso aqui. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Mas eu me lembrei da história que você falou. Quando a minha irmã morreu num acidente muito trágico. E foi muito doída, ela tinha 29 anos, uma mulher muito bonita, muito cheia de vida. Nós esperamos durante 4 dias e 4 noites pelo corpo, porque ela morreu no Recife e a gente custou a trazer o corpo, foi um acidente, a morte. E quando nós vivemos ali mais um dia e meio de velório, quando terminou, André, quando nós fomos para o cemitério e fizemos o sepultamento da minha irmã, existia um esgotamento emocional e físico nosso, que era uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Sabe quando você percebe que não restou nenhuma energia dentro de você? Quem já passou pela morte de uma pessoa muito querida, direta ali, que mora com você na sua casa, sabe exatamente do que eu estou falando. Os ritos de morte nos cansam muito, muito. É cultural, não temos como alterar isso. Eu gostaria que fosse diferente comigo, eu gostaria que fosse diferente com as pessoas que eu amo, mas lamentavelmente
quando você propõe isso, você é quase que um monstro, como se você fosse insensível. Eu não gostaria de ver as pessoas que eu amo mortas mais. Eu gostaria de ter esse direito. Eu gostaria de adquirir esse direito. Eu não quero ver mais ninguém que eu amo morto. Ponto. Eu acho que eu resolveria muita coisa dentro de mim se eu tivesse a oportunidade de me posicionar assim e ser respeitado nesse posicionamento. Não quero ir a velório. Não quero ir ao velório da minha mãe, não quero ir ao velório do meu irmão, não quero ir ao velório do meu sobrinho, de quem quer que fosse. Não gostaria de ter de enfrentar isso. Perder alguém é muito doloroso e o rito de morte, a meu ver, para mim, não estou dizendo que essa é uma regra para você, para mim, ele faz muito mal. E quando nós terminamos o sepultamento da minha mãe, que nós estávamos emocionalmente muito esgotados, por causa do tempo, sobretudo, uma morte prematura, uma mulher de 29 anos, linda, cheia de vida, de repente está morta, não existe mais, já é traumático. Não é a morte de uma pessoa que nós esperávamos porque estava doente, não. De repente a minha irmã estava morta e já tinham se passado 4 dias e 4 noites em que a gente não comia, a gente não dormia, a gente não conseguia fazer nada. O primeiro dia eu passei voltando, eu morava no Paraná, eu passei voltando para Formiga. Então, eu peguei um avião de manhãzinha lá em Londrina, eu fui chegar em Belo Horizonte 11 horas da noite. Eu fui chegar em Formiga 3 horas da manhã. E ali ainda foram mais 3 dias e 3 noites até o sepultamento. Então, quando nós terminamos, eu olhei para minha mãe. A minha mãe não cabia dentro dela, tadinha. Era um cansaço emocional misturado com sofrimento. E aí eu pedi a tia Toninha, que é uma grande amiga. Ela não é minha tia, a gente chama ela assim porque ela fazia parte do encontro de adolescentes com Cristo em que eu cresci. E a tia Toninha estava lá comigo, do meu lado. E eu falei assim para ela, deixa a gente ir para sua casa, eu e minha mãe, porque só existíamos nós dois. E o Conrado, que era o filho da Heloísa na época, que morava com a minha mãe na época. Aí nós fomos nós 3 para lá. Ou melhor, eu acho que o Conrado foi para a casa do pai dele em Belo Horizonte. Nós fomos para lá e eu, assim, não tinha dinheiro, a gente era muito pobre naquela época, muito sem nenhum recurso. Eu quis pintar a casa antes da gente voltar, sabe? Eu vi passar uma tinta naquelas paredes, porque foi ali que a gente fez o velório. Naquela época ainda não tinha esses velórios públicos. A gente velava o corpo dentro de casa, o que tornava ainda o acontecimento mais traumático, André. Eu não sei se você teve a oportunidade de velar uma pessoa dentro de casa. É horrível. É horrível. Por incrível que pareça, há 6 meses atrás, quando eu estava deixando a cidade de onde eu vim para Brasília, como pastor na igreja lá, a mãe da pessoa que trabalhava na nossa casa morreu e foi dentro de casa o velório. Eu sei a dinâmica que é completamente diferente de um velório normal no cemitério. Totalmente diferente. Você nunca mais apaga da memória da casa, aquela cena daquele corpo estendido. É uma cena inesquecível. Dentro da sala. Você nunca mais apaga aquilo. É uma memória definitiva e cruel que a gente guarda. Por isso que quando eu falo que se eu pudesse, eu alteraria a forma como eu iria viver os velórios, os sepultamentos das pessoas que eu amo, é por isso. É porque eu acho que existem muitas coisas que nós culturalmente continuamos fazendo e que psicologicamente fazem mal para nós. Fazem muito mal. E ali, naquela tentativa de colocar uma cor naquelas paredes, era uma forma de tentar driblar a morte. Como se nós pudéssemos, através da tinta, esquecer um pouco o tanto que aquilo nos doía. Ou até mesmo o tanto que aquela casa passou a ser mais vazia. Porque quando morre uma pessoa, André, a gente não faz ideia de quantas pessoas estão morrendo nela. Né? Não é uma pessoa só que morre. Ali morrem tantas pessoas numa só. É uma pergunta que eu sempre me faço. Por que alguns mortos para nós são tão doídos? Porque morreu uma multidão naquela pessoa. A pessoa era muito grande no que ela representava.
A pessoa era enorme no papel que ela exercia. Ela era pai, mas ela era também meu irmão em alguns momentos. Ela era meu filho, porque às vezes o papel se invertia. Cara, é uma infinidade de pessoas numa que morre. Então é muito doloroso, dependendo. E o Mia Couto tem uma expressão linda, né? Ele fala: morto amado nunca para de morrer. Nunca para de morrer. É uma ausência que nunca termina, que a gente sempre vai vivendo, vai experimentando. E ali, naquela tentativa de pintar a casa e dar um novo significado àquelas paredes, a gente tentava organizar o luto, porque a organização do luto é um processo natural, mas às vezes fica paralisado em algumas fases, né? Por isso que às vezes a gente precisa de ajuda terapêutica para vencer a morte. Porque não é uma condição sine qua non. Perdeu, vai viver o luto. Não. Eu posso muito bem viver aquele luto e ficar estagnado em algumas fases daquele luto. Aí eu preciso de ajuda terapêutica para avançar, para chegar no outro lado, para de alguma forma tentar corrigir a morte dentro de mim. E ali foi uma experiência assim, eu acho que eu falei foi, acho não, agora que você me disse, que eu lembrei, eu contei a história para a delegada por causa disso. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado por compartilhar com a gente. Padre, como eu disse, engraçado, o dia que eu disse isso, pela primeira vez para o senhor, eu estava em Campos do Jordão, num lugar chamado Toriba. Não sei se o senhor já esteve lá no Toriba. Conheço. Conhece? Lá é... Já cantei com o Daniel lá no Toriba. O senhor já cantou com o Daniel no Toriba? O Daniel estava de hóspede lá, ele foi jantar lá na minha casa um dia, estava ele com a esposa, os filhos, e ele falou: padre, vamos fazer uma cantoria amanhã lá sem avisar, só para os hóspedes? Falei: vamos. Aí cheguei lá, cara, porque você conhece o Daniel, não? Já teve a oportunidade de estar com ele, não? Não, não. Só cara, televisão. É um ser humano evoluído espiritualmente, está muito além da maioria de nós. E o Daniel é de uma generosidade, tudo nele é generoso. E com a arte não é diferente. Aí ele lá no papel de hóspede, pagando a diária dele lá, aí ele foi, conversou com o pessoal, que o hotel recebe ele com muito carinho, mas ele é um cliente normal. Ele não vai lá fazer permuta, ele vai e paga pelo tempo que ele vai ficar lá com a família dele. E foi muito bonitinho, porque ele foi, chamou o pessoal da direção e falou assim: eu gostaria de cantar amanhã à noite aqui no refeitório, no restaurante. E assim foi. Aí avisaram os hóspedes, claro, não deixou vazar para a cidade, que ele estava lá, que ele ia fazer isso. Aí ele me convidou. E eu fui para lá no Toriba e a gente teve uma noite linda, 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 linda. Daniel tocando violão e cantando. Meu Deus do céu. Só lembra que ano foi isso? Não lembro. Tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos que aconteceu. Meu tem muito tempo, não. A primeira vez que eu fui lá tem 1 ano e meio. Quase que eu talvez pegasse essa noite. Quase que você pegava a cantoria lá. A cantoria lá. Eu estava lá no Toriba, a primeira vez que eu falei para o senhor, eu quero falar de novo. Eu, como cristão, como brasileiro, eu me sinto muito honrado de ter uma pessoa como o senhor, que eu considero, em inglês a gente fala que é one of a kind. It's a masterpiece. É uma pessoa, assim, é uma em 1 milhão, é muito diferenciada naquilo que faz, naquilo que fala. E eu me sinto muito honrado, não só de te conhecer, de poder conversar com o senhor, mas de o senhor ser brasileiro, do senhor ser cristão. Eu louvo a Deus pela sua vida, a sua cabeça é muito incrível, o seu olhar, tudo que o senhor fala. E eu sei que ainda vem muita coisa boa dessa cachola aí. Quero te agradecer imensamente por mais esse bate-papo. Amanhã nós vamos ter... Como é que é a agenda do senhor amanhã? Tem missa, tem momento da espiritualidade? Como é que é? Amanhã nós temos a espiritualidade do dia, à noite, às 10 da noite. Às 10 da noite. Ótimo. E para todos os outros, digo também, né, você que acompanhou nossa conversa e que se interessa em vencer essa barreira na sua vida, de conseguir falar inglês de forma fluente. Na segunda-feira eu vou abrir matrículas para a minha turma da Jornada do Inglês, que é o meu programa completo de fluência para adultos. Todas as informações que você precisa é só ir aqui no meu perfil, clicar no link e você vai receber. Padre, Felipe, obrigado. Felipe, então vamos fazer o seguinte.
Faço questão de colocar o link agora no meu story também, que os meus seguidores que acompanharam a live, se quiserem conhecer mais o seu curso, que eu recomendo. Você é um menino que eu admiro demais, você é um cara batalhador, você é um cara bem intencionado e você é muito honesto. Eu admiro e quero ter por perto as pessoas honestas. Obrigado pelo bem que você faz, pelas ignorâncias que você quebra, porque toda vez que você ensina alguém a falar inglês, você está diminuindo o tamanho da ignorância no mundo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo padre. convite. Então, mais uma vez. Amém. Tamo junto. Vou Manda mandar então o link que eu divulgo para você. Pro padre. Ele coloca lá, você arrasta para cima. Beijo. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau.